casa. Opa, podemos entrar? Bem-vindo ao O de Casa, o podcast que fala das delícias e angústias de ser brasileiro vivendo fora do Brasil. Um lugar para dividir histórias e dar aquela força nos momentos de incerteza. Vamos aqui falar sobre aquelas coisas que a gente só conta para os de casa mesmo. Então puxa a cadeira, pega o pão de queijo, que o O de Casa está começando. E hoje a gente tem um convidado super, mega especial, como sempre. A gente sempre chama pessoas especiais aqui para o de casa, não é, claro? Hoje a gente vai conversar com o Glauco Moreno. Ele é marido, pai de filhos e de santo. Vocês vão entender por quê. Senior Manager de IT, administrador, gerente de projetos, e dessa vez ele está fora do Brasil desde setembro de 2019 e atualmente mora em Illinois, Estados Unidos. Glauco, seja muito bem-vindo ao O de Casa. Obrigado, eu que agradeço o convite e espero que a gente possa ter uma boa conversa. Vai ser ótima, com certeza, já tenho muitas dúvidas. O Glauco, ele faz um trabalho super mega especial que é surpresa, a gente ainda não vai falar sobre isso, mas vamos começar do começo. É isso aí, Fê, calma. Só tô dando um spoiler aqui pro pessoal. Então, Glauco, como você já deve saber, todo o episódio a gente começa pedindo ao convidado que traga pra gente uma inspiração da música brasileira. Aquela música brasileira que te inspira. O que você trouxe pra gente? Eu trouxe uma música da Maria Bethânia, que todo mundo conhece como Não Mexe Comigo, né? Mas que na verdade tem outro nome. Mas de todo jeito é uma música que sintetiza muito o que eu acredito na minha vida, né? Essa música começa da Maria Bethânia rezando desde Jesus até todos os santos existentes nas múltiplas e diversas religiões que existem no nosso planeta. E é fundamental a gente entender que Deus é um só e que ele é representado por diversas nuances de acordo com a perspectiva moral, intelectual e cultural de cada um de nós. Então, a beleza da vida é a gente entender que a gente precisa se dedicar mais ao fundo do que à forma. Então, essa música, para mim, ela é fundamental porque ela mostra a universalidade da humanidade em todos os sentidos, inclusive religioso, como essa música traz. Eu te confesso que eu não conhecia essa música, e aí eu fui colocar, eu falei, é uma oração, né? É linda. Uhum. Ela é linda maravilhosa. mesmo. É linda. E a interpretação da Bethânia é genial, então faz toda a diferença também. E assim, quando eu fico olhando ela recitando aquela música, eu fico assim, como é que alguém consegue decorar aquilo? Porque é impossível você ler aquela música. Para você cantar e interpretar, você tem que saber. Porque se você for ler, você se perde. Então, quando você olha aquela gravação dela no ao vivo, se for no YouTube procurar, vocês vão ver provavelmente o mesmo que eu estou falando. E ela é genial naquela interpretação, e ela canta, ela recita, ela faz uma apresentação artística, mais do que música ali, porque mistura poesia, mistura oração, mistura musicalidade em diversos tons e ritmos ali naquele jeito, então, que só ela poderia fazer, e com aquele grupo de músicos extremamente profissionais e gabaritados que tem ali por trás. Então, essa música, dentre outras, são muito importantes para mim, eu acho que representa muito quem eu sou através dela. Muito legal. É linda, né? Vive dentro dela, né? Ela vive esse processo e por isso ela consegue transmitir, assim, né? Exato. Muito lindo. Glauco, então, a gente precisa te conhecer um pouquinho melhor e também quem está ouvindo aqui o podcast. E eu queria perguntar para você de onde você vem, um pouquinho da sua história no Brasil, o que te fez, como você veio parar nas bandas de cá, e a gente já está sabendo que você andou por várias bandas antes de chegar aqui, né? Então, fica à vontade, pega aí do ponto que você acha que é mais importante. Agora é com você. Bom, eu sou carioca, como vocês podem perceber pelo meu sotaque, obviamente. Nascido e criado no Rio de Janeiro.
numa família suburbana, a gente nunca foi de classe alta, então a minha família sempre foi uma família trabalhadora, e uma das coisas que o meu pai sempre disse para mim, para minha irmã, para minhas irmãs, era: dinheiro para você ir para show, provavelmente eu não vou ter, mas se você quiser fazer um curso, se quiser estudar, eu vou ter sempre o dinheiro que você precisa. Então a gente sempre cresceu vendo a necessidade de se trabalhar para se conquistar as coisas, né? Eu lembro que desde os pequenos momentos de maturidade infantil, minha mãe e meu pai sempre prezando pela correção, pela moral, pelo trabalho. Então, eu sempre, desde pequeno, sempre quis trabalhar para conquistar as minhas coisas. E tanto meu pai como a minha mãe, desde pequeno, colocavam a gente em cursos de inglês. O sonho do meu pai, que nunca tinha pegado um avião, era de que a gente fosse viajar para o exterior para conhecer outros lugares. Meu pai tinha um sonho, uma obstinação de conhecer Portugal. E eu lembro que ele fazia depósitos na conta minha e da minha irmã mais velha, dizendo assim: esse dinheiro, vou colocar um pouquinho cada mês, quando vocês fizerem 18 anos, vocês fazem uma viagem. E eu lembro quando eu fiz 18 anos, a maior decepção do meu pai foi que eu falei assim: então, tem esse dinheiro aí, meu primo tá indo para Disney, eu quero ir para Disney também. Então, para ele foi para Disney. Por que você não vai para Europa, vai para outro lugar? Enfim, foi a minha primeira viagem internacional e de avião, efetivamente, foi para vir para os Estados Unidos, coincidência ou não, com 18 anos. E aí eu consegui um emprego na Leite de Rosas. Da Leite de Rosas eu fui trabalhar, depois de um tempo, numa consultoria que se chamava Indra, que é uma consultoria espanhola, muito grande no mundo. E através da Indra eu comecei a ganhar o mundo, né? Eu saí do Rio, fui morar em São Paulo. Aí logo depois eu fui para Buenos Aires, onde eu morei em Buenos Aires também por quase 2 anos. Aí lá eu tive a minha primeira experiência internacional. Depois disso, eu voltei e vim trabalhar com algumas empresas multinacionais. Foi aí onde eu comecei a usar mais o meu inglês. Tudo isso já trabalhando com SAP. Então, estava sempre viajando e trabalhando em projetos, que era essa pegada de trabalhar em projeto, muito, muito intenso, muitas horas de trabalho, muito, muito tudo. Experiências de sair de casa, de ir morar sozinho em outro estado, aquela coisa toda inicialmente em São Paulo, que é uma cidade imensa, que eu também morei em São Paulo quase uns 5 anos da minha vida, e entre idas e vindas, né? Então eu conheço bem essa realidade de você migrar, o que fez de mim uma pessoa um tanto quanto desprendida para essas coisas. Então, quando as pessoas falam para mim, aqui é bom, lá é ruim, eu falo assim, é a mesma coisa, tem pessoas boas, tem pessoas ruins, como tem no Brasil. Então, a minha perspectiva ela se alargou muito, porque a gente cria um monte de preconceito até que a gente vive aquilo. E o que eu aprendi é que, se você não aceitar morar naquele lugar, o lugar vai ser sempre uma porcaria. Então você precisa aceitar morar naquele lugar e aprender a ver as coisas boas que tem naquele lugar. Não ficar preso na comparação, porque a tendência nossa é sempre ficar, aqui é ruim, lá é melhor, aqui... São lugares diferentes. Como diria o funk, nem melhor nem pior, apenas diferente. Então a gente tem que efetivamente ficar procurando qual é o melhor lugar para aquilo onde você vai se encaixar. Então eu sempre coloquei na minha cabeça que eu tinha que me adaptar. Mas isso não quer dizer que eu gostava e não gosto até hoje de rotina. Então chegava um determinado momento, aquilo para mim, aqui já deu, vamos pro próximo, né? A minha esposa até fala, vamos ver quando vai ser o seu próximo repente e vai se mudar para outro lugar. Então, da Indra, na própria Indra, eu tive diversas experiências em vários lugares, né? De Buenos Aires, a gente implementou o sistema na Telefônica, Movistar, que é na América Latina inteira, desde Buenos Aires, viajava para o Chile, viajava para a Colômbia, ia para o México, até que através da Indra também eu fui para a República Tcheca, que foi talvez a experiência mais louca que eu pudesse ter, porque Nossa, deve você ter vai sido para um lugar bem que não fala interessante. inglês,
e eu cheguei num projeto, como sempre projeto, que não estava tudo bem, senão eles não iam me mandar para lá, né? Então, Meu Deus. Só desafio. só pepino para ser descascado. Aí, quando eu cheguei na República Tcheca, foi uma experiência totalmente diferente. Você me pergunta se sabe falar o que de tcheco? Dobry den, que é bom dia, e olhe lá. No trabalho, as pessoas falavam inglês, mas você imagina a situação que é você ir para a República Tcheca, um país que ele foi primeiro ocupado pela Alemanha. Aí, quando terminou a Segunda Guerra, que eles acharam que ia estar livres, veio a União Soviética e ocupou eles. Nossa. Aí você imagina, vinha um brasileiro ir lá para dizer para eles como eles tinham que fazer as coisas. Então, o meu trabalho também já não era muito agradável. Então, eles falavam comigo o mínimo necessário, mas são experiências de vida. Mesmo assim, lá eu estava com outros brasileiros, com alguns outros argentinos amigos, então foram momentos muito legais em Praga. Praga é uma cidade fantástica, então não fiquei lá muito tempo, fiquei 3, 4 meses lá, mas foi uma experiência muito intensa. Mas eu não vivi o morador, porque a minha empresa me dava tudo. Eu chegava, tinha um apartamento já para mim, tinha uma mulher que limpava o apartamento. Então, para mim, eu não vivia aquela rotina de onde que eu tiro o documento? Como é que eu faço a ligação da minha luz? Como é que... Então, essa realidade de você viver a burocracia local, eu não posso dizer que eu vivi na República Tcheca. E depois voltei para o Brasil de novo. Voltei para o Brasil, estava muito quieto e decidi que eu não queria mais trabalhar em consultoria porque era muito intenso. Porque quando a gente pensa em projetos, para as empresas é um momento mais importante, é o momento que ela está investindo, sei lá, 10, 20 milhões para fazer um projeto. Então todo mundo se dedica para aquilo, as pessoas deixam de tirar férias, é todo um planejamento, uma modificação, um change management imenso, e aquilo para eles era único, para mim era todo dia. Então chegava uma hora que enche o saco, porque era sempre todo dia uma pressão desgramada, né? Muita cobrança, né? E tem que entregar, e no final de contas você é o responsável. Eu tinha que ser responsável pelo custo do projeto, pelo entregável, pela qualidade. Ser o gerente do projeto é muito estressante, porque você é responsável pelo trabalho dos outros. É o que eu falo para as pessoas que querem ser gerente. Tem certeza? Enquanto eu era técnico, para mim era muito mais fácil, eu só fazia o meu. Não tinha problema nenhum, era só o que eu estava fazendo, não o restante. Quando você vira gerente, você tem que cuidar da vida dos outros. E essa é a pior parte que existe, que é dos problemas pequenos de cada um. Porque eu sempre falo, é um projeto com 20 pessoas, 20 problemas. Eu tive um chefe que falava sobre isso. Ele falava assim, não, uma vez eu falei assim para ele, não, mas essa é a parte dele, né? Não é a nossa parte. Ele falou assim, se todo mundo fizesse a sua parte, não precisava ter gerente. É verdade, né? Exatamente isso. E se não tivéssemos tanta vaidade, tanto ego nas pessoas, tudo era mais fácil, né? Mas, infelizmente, nós somos regidos pela vaidade, Humanos. né? Como já diria o advogado do diabo naquele filme lá com Keanu Reeves, Sim. Vaidade é o defeito predileto de todos nós, porque ele é o cerne de tudo. Enfim, aí voltei de volta para o Brasil, aí de lá eu decidi que eu ia mudar eu ia deixar de ser vidraça e ia passar a ser pedra. Em vez de eu ser consultor, eu ia ser o cara da empresa que contrata aquela área de consultoria. E aí eu recebi uma proposta na empresa que eu estou até hoje, que é na Apta, para ser consultor também, mas atuando como se fosse funcionário. Eles me ofereceram, falaram, a gente está precisando de alguém nos Estados Unidos, você não quer ir? Falei, depende. Tudo na vida depende. Falei para ele, eu só vou se você me der o green card, porque na época quem era o presidente era o Trump, né? E eu falei, eu não confio nele, para eu ir para lá vocês vão ter que me dar o green card, senão eu não vou. Enfim, cá estamos. Vim para cá em setembro de 2019,
setembro de 2019, se vocês se lembram, foi 3 meses antes da maior pandemia da nossa era. Isso. Eu vim sozinho, comprei casa, comecei a olhar a casa, porque a minha esposa e as crianças iam vir quando terminasse o ano letivo no Brasil. Ou seja, eles iam vir para começar No final do pouquinho depois. Estourou a pandemia, ninguém veio. Eu fiquei indo e voltando para o Brasil. Vivi experiências que poucas pessoas viveram. Eu viajei de Chicago para Houston no avião, só eu e mais 3 pessoas. Tinha mais comissário do que gente dentro do avião. Eu andei no aeroporto de Houston sozinho. Eu me senti no The Walking Dead, sabe? Quando eles entravam num lugar assim, ó. Só tinha eu, gente. Não tinha ninguém. Vocês não estão entendendo. Era só eu. Era só o Glauco andando pela rua. Então eu ia andando e não tinha ninguém dentro do aeroporto. Eu chegava no portão de embarque, aparecia 3, 4 pessoas, porque eu viajei nessa época que ninguém estava voando, ainda não estava completamente proibido. E depois eu peguei a fase de que era proibido vir do Brasil. E a gente estava fazendo um go live numa planta nossa lá em New Jersey. E aí eles me ligaram e falaram: Glauco, eu sei que está no meio da pandemia, mas a gente precisa que você venha para cá. Eu falei: eu posso ir, mas você sabe que eu vou ter que ficar 15 dias no México e depois não tem garantia nenhuma que eles vão deixar eu entrar. Se acontecer isso, como é que vai ser, né? Porque o prejudicado serei eu. Aí, em resumo, a minha empresa arrumou um advogado, fez um pedido para o governo, disse que eu era imprescindível para a pandemia, porque a minha empresa faz embalagem e estava fazendo coisa para tudo, para álcool gel, para sanitizers da vida, tudo isso a gente produzia bombas, né, aquelas bombinhas para poder sair o álcool gel de dentro. E era um go live de uma planta lá em New Jersey que fazia exatamente isso. Enfim, cheguei em Nova York também, ninguém no aeroporto. Imagina, se chegar em Nova York de FK, só eu. Parece filme mesmo, de apocalipse, né? Chegava lá, aí quando eu chegava na imigração, o guarda olhava assim para mim e falava: o que você está fazendo aqui? Por que você veio, né? Eu falei: eu tenho um waiver. Ele era tudo que eu queria ouvir. Então, aí era isso. Foram experiências traumáticas nesse período. Mas aí depois correu a pandemia, eu fiquei nessa ida e volta, até que em 2021 nós viemos de vez para cá. Também sem não passar 15 dias no México, né? Porque tinha que ter aquele filtro antes, eu não podia vir do Brasil direto para cá, tinha que fazer quarentena em outro lugar. Então eu e a família inteira, meu filho pequeno até hoje fala assim: a nossa casa no México, na cabeça dele a gente teve uma casa no México, entendeu? E aí cá estamos. E aí cheguei e estou aqui em Crystal Lake desde sempre. Uma trajetória. Não sei se eu falei muito. Não. Me parem. Não. História muito boa. Eu fico pensando do assim, Flamengo, claro, ó. Bebe água que tem mais assunto. Eu fico pensando assim, é muita experiência, né? Eu nem vou seguir o roteiro, porque esse é o momento que a gente pergunta assim: quais eram as suas expectativas antes de se mudar? Cara, que expectativa! A gente viveu tudo misturado, né? E eu vivi. E a gente viveu um período também em 2021, por causa da pandemia, que a gente não podia sair dos Estados Unidos. Não era, eu quero ir ali. Não pode. Não pode sair dos Estados Unidos, você não podia viajar. Então era a pior coisa para a família. Para mim, não, porque como eu falei para vocês, eu não ligo. Mas a família tava: a gente não vai poder sair daqui. Quando a gente vai poder sair daqui? Aquele desespero de estar migrando para um lugar diferente e tá tendo que viver em outro lugar e com essa expectativa de estar preso, né? Não foi um choque muito grande para mim corporativamente, porque eu trabalhava com muitas dessas pessoas que trabalham comigo hoje. Com outras tantas, não. Eu fui contratado para vir para cá, era um vice-presidente. Na hora que eu estava vindo para cá, uma semana antes, falou: então, esse cara aqui não está mais, agora é o outro. Então a gente tem que ver se ele vai querer ainda que você se mude. Aí eu falei: olha só. Não tem mais essa possibilidade. Eu já vendi meu carro, já fiz tudo. Você não vai mudar. Vai ter que ir de qualquer jeito. Aí, graças a Deus,
tudo deu certo, tudo fluiu, mas mal eu sabia o que me esperava, que era a pandemia. Mas Nossa, sabe imagina. o que eu fico pensando como que você conseguia colocar suas expectativas num cantinho e continuar seguindo com tanta diversidade acontecendo ao mesmo tempo. Porque, tudo bem, vamos deixar a expectativa de lado, porque você tinha outras prioridades a não se preocupar com as suas expectativas, se iam ser frustradas ou não. Mas olha o tanto de vivência que você teve nesse tempo, de vários locais, isso que eu queria dizer, sabe? Eu queria que você trouxesse, assim, alguma coisa pontual, não precisa ser de todos os lugares por quais você passou, mas alguma coisa que te chamava atenção, sabe? Nesses lugares todos que você foi, em termos de comportamento mesmo, humano. Eu vejo assim, que embora sejamos todos ocidentais, porque isso também faz diferença, né? Quando eu fui, por exemplo, mais pro Oriente possível que eu fui, que foi a República Tcheca, você já começa a ver um pouquinho mais de diferença de comportamento. Nós, na perspectiva ocidental, a gente tem mais ou menos os mesmos valores. É uma criação cristã para uns do que tanto para outros. Você vê a perspectiva capitalista de que vamos trabalhar para ter as coisas. Eu vivi a Argentina, a reconstrução da Argentina pós-Menem. Então, a primeira vez que eu cheguei lá, os táxis tremiam. Você entrava no carro e você andava assim, porque os carros eram muito velhos. Porque como eles quebraram, ninguém investia na Argentina. Então eu comecei a viver a renovação de frota. Eu andava em ônibus, pagava, sei lá, 30 centavos de peso para andar de ônibus na Argentina. Então eu vivi esse momento da reconstrução da Argentina, que até hoje não acabou, né? Mas eu pude observar nessa questão como o povo argentino era ressabiado com a questão do dinheiro, tudo eles dolarizavam, nada era negociado na moeda corrente. Então, eles se cuidavam muito nessa perspectiva, né? Quando a gente pensa na questão cultural, e assim, nós brasileiros, a gente não conhece a América Latina. A gente está tão perto da América Latina, mas o que passa mais na televisão e nos sonhos dos brasileiros é a Europa e principalmente Estados Unidos. Então, morar na Argentina e conviver com o pessoal do Chile, da Colômbia, do México, porque eles todos vinham para lá e eu ia para lá, me trouxe uma outra visão de coisas que a gente nem imaginava. A gente não sabe por que chileno e argentino brigam, né? Eu fui descobrir morando na Argentina. Por que o argentino não gosta do chileno? Porque, na época da Guerra das Malvinas, o Pinochet deixava a Inglaterra abastecer os aviões para entrar em guerra com a Argentina, que era um vizinho. Então tem todo um resquício histórico que a gente não vai entender se a gente não quiser entender, porque isso não é dito na boca pequena, as pessoas não vão chegar e vão falar isso. E eu, como sempre gostei muito de história, eu ia espizinhando eles até que eles me falavam qual é a origem disso. Porque o Brasil e a Argentina é futebol. A gente é muito mais igual do argentino do que a gente gostaria. Em todos os sentidos. A gente é igual ao argentino em todos os sentidos. Na corrupção, na falácia, em ser fanfarrão. E, obviamente, eu não conheço a Argentina inteira, então não vou generalizar aqui. O portenho é igualzinho a gente. Igual. Até o pessoal de São Paulo que gosta de abreviar nome, o argentino é a mesma coisa. Meu nome é pequeno, Glauco. Eu chegava em São Paulo, me chamavam de Glá. E na Argentina era a mesma coisa, por exemplo, né? E assim, a gente ficava assim, por que você precisa abreviar meu nome? Ele já tem 5 letras só. Não precisa. Mas é a questão cultural de cada lugar. Quando a gente vai pensar aqui dentro dos Estados Unidos, por ser imenso, morar em Seattle não é a mesma coisa que morar na Califórnia, isso vocês sabem. A maioria das pessoas que estão vendo a gente aqui vai entender que cada estado nos Estados Unidos é um país, né? É impressionante, por exemplo, que você vai para Seattle e você não vê tanto latino, você vê uma quantidade imensa de asiático. Tem asiático de todos os lugares da Ásia. Mas é um povo super amigo, super prestativo. Gostei muito de morar em Seattle, apesar de chover 10 meses do ano, todo dia. Foi muito bom, entendeu? E quando você vai para Califórnia é outra coisa.
Eu ia falar assim, né? cada um com seus problemas, né? Porque eu tô num lugar que neva 8 meses, 6 meses, 7 meses, sei lá, já perdi as contas. Eu tô Pois em, é. eu tô, Hoje tá eu tô nevando em aqui. Illinois, que também não são 8 meses, mas são 3, 4 meses muito ruins. 5 O às vezes. conceito de primavera aqui é bem diferente, né? Vamos Exato. dizer assim, Não, né? viver nesses lugares que tem estações do ano, porque no Rio de Janeiro não tem estação do ano. No Rio de Janeiro é calor ou muito calor. Não tem outra coisa. E a gente, quando vai para outros países que você tem estações do ano, Buenos Aires era assim, né? Buenos Aires você tinha bem as estações do ano. Aí você vê a primavera, o pessoal indo para praça, pegar sol, coisa que na cabeça do carioca não existe. O carioca nunca vai para praça pegar sol. Ele fala assim, vou para praça pegar sol? Por quê? Eu não quero morrer, foge, não. né? Exato. Então, assim, é curioso de você observar essas coisas. E você só vai entender vivendo, não adianta. São vivências que só... Você falou uma coisa que é verdade, que eu descobri aqui, assim, né? Que o Brasil, ele é como se fosse uma grande ilha, né? Porque ele está totalmente isolado pela língua e, assim, a gente não tem informação, assim, dos nossos vizinhos. Isso não circula. Se você não Eu acho que procurar, também você é não... muita falta de interesse nosso, porque assim, Exatamente. a televisão vai botar o que dá Ibope. Se eu chego lá e falo assim, Exatamente. eleições no Equador, você vai mudar de canal. Você não quer saber. Até bem pouco tempo a gente nem sabia que a Guiana, as Antilhas, não sei o que, tinha isso, tinha aquilo. Você vai saber quando dá coisa ruim. Não é uma coisa que você se interessa. Você não entra no YouTube e escreve lá, fauna da Guiana. Você não está interessado nisso. Nós não estamos. O brasileiro, ele acha que ele é o especial da América Latina. Isso é o fato. Então a gente não vai se misturar com eles, entendeu? Eu então, acho que morar a gente em outro lugar, a gente muitas descobre. oportunidades. Perde muita né? coisa, porque é muito rica, é uma cultura muito rica. Eu, quando estava no México, eu vivi essa experiência, por exemplo, você perguntou de outra curiosidade, Dia dos Mortos no México. A gente vê de longe, acha a cara pintada, mas para eles é um evento. As pessoas saem mais cedo do trabalho. E assim, não é só na capital, é no México inteiro. Eu não estava na capital, estava em Querétaro, são umas 3 horas de México City, e era a mesma coisa. As pessoas faziam tipo aquelas quermesses de igreja que tem, as pessoas botam as barraquinhas, vão todas para a rua, as pessoas fantasiadas com aquelas coisas, tem enfeite, igual a gente enfeita para Natal, eles enfeitam a cidade inteira. É um evento, efetivamente. E aí você vê que eles vão para os túmulos das pessoas cozinhar ali a comida que aquela pessoa que morreu gostava. E aí você vai ver um monte de conexão de oferenda de comida com coisa que a gente vai vendo que as coisas vão se misturando de uma maneira curiosa, né? Então, cada país traz a sua nuance. E que bom que você entrou nesse assunto, que era a minha pergunta, né? Então, assim, dá pra gente ver que você teve uma agenda intensa, né, nos últimos anos, vamos dizer assim, por conta do trabalho e tudo mais, e que você agora começou, não é agora, enfim, você pode trazer mais informações, mas você está com um projeto muito bacana para a comunidade brasileira, não sei se, acho que não só para a comunidade brasileira, né? Então eu queria que você falasse primeiro, por que você chegou à conclusão de que você deveria começar esse projeto e o que é esse projeto? Bom, primeiro, eu nunca quis isso para minha vida. Não sei se a Patrícia, quando conversou com vocês, ela disse isso para vocês. Eu sou de uma família que, como a maioria da família brasileira, todo mundo batizado, todo mundo na igreja. Minha avó era católica, minha mãe era católica até uma certa parte da vida dela. Já por parte do meu pai, éramos todos espíritas. O meu avô, ele tinha uma mediunidade muito grande, ele sabia o nome da gente nas outras encarnações. Então, crescer no meio da espiritualidade, para mim, sempre foi um assunto muito normal. Eu via minha mãe incorporada dentro de casa, eu via o centro do meu pai e do meu avô, isso era uma coisa muito comum para mim. Só que era um centro espírita, né? Um espírita que, na verdade, tinham espíritos que trabalham na Umbanda, mais propriamente dito, mas a gente sempre chamava de espírita. Então, vou no Centro Espírita Caminheiros do Além, que é o centro que existe até hoje, o centro que meu pai hoje em dia é dirigente. E esse centro tem mais de 100 anos, foi fundado em 1913, se eu não estou enganado. Então tem 112 anos de história já. Então não é uma coisa de ontem. Então, para mim, eu cresci assim.
por volta de 2014, 2015, a minha irmã mais velha entrou para um centro de Umbanda. E eu nunca tinha pisado num centro de Umbanda, que foi lá no centro de Umbanda Caminho de Aruanda, no Rio de Janeiro, no Cuca, onde ela está lá até hoje, até onde eu sou médium lá até hoje. Fui naquela coisa, vou ver como é que é, tô precisando tomar um passe, aquela coisa que brasileiro de todas as religiões faz, tá ruim, vamos tomar um passe ali em algum lugar, Vamos tomar entendeu? um passe. Exato. E assim, vai ter gente que vai estar vendo aqui que vai falar, desconjuro, Deus me livre, mas o que eu mais via no centro era pessoas de outras religiões, porque quando o cinto aperta, tô doente, tô desempregado, não arrumo emprego, o brasileiro tenta tudo. Inclusive a macumba, igual eles chamam, né? É verdade. Então eu conheci a Umbanda por conta disso. Vou lá ver como é que é. E eu estava num momento que não estava muito bom comigo mesmo, eu estava em total desequilíbrio. E a Umbanda foi a minha tarja preta, que me trouxe de volta para a minha espiritualidade, para eu repensar o que eu queria da minha vida. Então, quando eu me envolvi com a Umbanda, eu tinha um monte de questões, porque eu sou muito questionador, né? Eu sou muito lógico na minha cabeça. Então, eu não vou fazer isso porque você está me dizendo. Você tem que me explicar por que eu tenho que fazer isso. E eu caí no centro certo, porque tanto o Gregório, o Brandão, o dirigente, e a dona Marilene, eles nunca tiveram problemas de explicar e de levar essa informação para que você pudesse entender. Porque nesse meio espiritualista, existe muita gente que quer proteger aquilo porque as pessoas vivem daquilo, o que não é a prática da Umbanda. A Umbanda não foi feita para você viver da Umbanda. E aqui eu não estou criticando as outras religiões, eu não conheço as outras. Se faz bem para você, continue lá. É o que eu falo sempre para as pessoas. Não tem religião boa ou ruim, religião é coisa de homem, não é de Deus. Nós precisamos de uma religião. E Deus possibilita diversas escolas para que a gente possa fazer o religare, que é a reconexão. Então, você pode ser qualquer religião, só não pode ser chato, entendeu? Só não pode querer encher o saco dos outros. Isso aí eu não tenho paciência, porque eu nunca tive esse problema de a pessoa vai ser intolerante comigo. Se começa a falar bobagem para mim, eu falo assim, sabe quem está aqui do meu lado? Vou chamar o seu marabô. Aí eles já ficam com medo e saem de perto. Porque a gente tem que usar as armas que a gente possui para quem é bobo, não é isso? Seu marabô jamais ia perder um segundo de tempo com isso, mas eles têm medo e a gente usa isso, entendeu? Eu já ouvi o termo seita chatânica. Tem várias, tem muito por aí. E quando eu vim para cá, igual eu já falei, em 2019, eu cheguei em Chicago, não tinha nenhum centro de Umbanda, mas eu não sou xiita. Eu olhei e falei, tem um centro de espírita, porque tem até hoje aqui a Sociedade Espírita de Chicago. Falei, ótimo, vou lá de vez em quando, vou estudar o evangelho, vou tomar um passe, e para mim tá bom. Eu já era médio de consulta lá no... O que é ser médio de consulta? A Umbanda não é uma bagunça que você entra lá e no outro dia você está incorporando espírito e falando com as pessoas. Tem todo um processo até você chegar a ter essa autorização. Porque a manifestação espírita na Umbanda, dos espíritos, né, propriamente dito, ela passa por uma aprovação. A entidade dirigente da casa, ela deixa você ou não dar consulta. Então não é só, eu tenho mediunidade, então eu já estou pronto. Não funciona assim. As pessoas olham isso de uma maneira muito irresponsável, e hoje em dia com TikTok, com rede social, a gente vê uma popularização da Umbanda, e eu vejo curso online, receba sua pombagira em casa, eu fico assim, meu Deus do céu. Se aparecer um espírito trevoso lá, tu vai fazer o quê? Vai abrir um chamado no WhatsApp, ou tu vai fazer o quê? Porque tem coisa que você só faz dentro do centro, com a responsabilidade da liderança, com a firmeza. Enfim, cheguei aqui e não tinha nada disso. Eu estava ótimo, porque como eu falei para vocês, eu nunca quis isso para a minha vida. Nunca foi um sonho de, você dirigente. Nunca quis isso. Porque eu sei a responsabilidade que é. Eu observava. O Gregório, além de ser meu dirigente espiritual, eu era amigo dele, então eu via o que ele vivia, né? Eu olhava e falava, e no Cuca não são 10 médios, no Cuca são 150. Então você imagina, igual eu falei lá atrás, 150 pessoas, 150 problemas. E o padre, o pastor,
o guia, o mentor, o guru, ele não vive o que o pai de santo vive. Se você perde o emprego, você liga para o pai de santo. Se você briga com a tua mulher, com o teu marido, você liga para o pai de santo. Se o teu filho está te dando problema no colégio, você liga para o pai de santo. E é tudo para você resolver. Acredite em mim. A gente devia ir para o céu. Eu não vou porque eu não presto, mas que eu já tenho uma parte lá muito grande para eu seguir esse caminho, já estava lá dada. Mas é o que eu falo. Se eu estou passando por isso é porque eu mereço. Não tem endereço errado na vontade de Deus, né? E o Caritas, que é o nome da nossa casa aqui em Chicago, ela surgiu através de intolerância religiosa na internet, né? A modernidade. Um belo dia eu estava olhando aqui o Facebook, eu quase não uso, eu lembro que vocês pediram em minhas redes sociais, eu falei, você pode olhar, mas não vai ter nada lá, deve ter uns 10 anos que eu não publico nada. Mas eu olho às vezes, não tem nada para fazer, a gente olha. Eu estava olhando brasileiros em Chicago, estava aqui sozinho, comecei a olhar. E aí as pessoas colocaram assim, uma simples pergunta no grupo. Alguém conhece algum centro de Umbanda em Chicago? Aí pronto. Vai encontrar Jesus, que Jesus liberte seu coração. E aí eu escrevi uma frase assim, mas a Umbanda é cristã. Aí começaram as pessoas a dizer para mim assim, não é, você não sabe de nada. Porque eu estudei. Eu falei, você estudou aonde? Aonde você estudou Umbanda? Ah, não, eu estudei na igreja. Eu falei, então você sabe da tua igreja, você não sabe da Umbanda. Né? E aí eu fiz um outro comentário infeliz que foi assim, pela procura eu acho que a gente devia abrir um centro. E aí as pessoas começaram a me escrever no privado, vamos abrir. E eu lembro até hoje que a espiritualidade ela é tão maravilhosa que ela colocou pessoas pontuais para que isso acontecesse. Por que eu digo isso? Porque das 5 pessoas que iniciaram isso, só uma continua. A principal pessoa que fez esse post, ela foi na reunião uma vez. Nunca mais ela Olha foi. só. Esse era o trabalho dela, né? Essa missão. Era o trabalho dela. E outros apareceram. E teve tanta coisa curiosa, porque primeiro eles falaram, vamos fazer reunião aqui na minha casa. Eu falei, Umbanda não faz nada em casa. Não é seguro para você, para sua família, para a estabilidade da sua casa fazer na sua casa. Então vamos arrumar um lugar. Vamos alugar o play do meu prédio. Eu falei, você tem certeza que o play do seu prédio vai deixar a gente fazer esse tipo de coisa lá? Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, esquece manifestação espiritual, vamos nos reunir para a gente conversar. Vamos conversar e ver se a gente está disposto a fazer isso. Amadurecer a ideia, né? Isso. E aí eu lembro que a primeira vez foi eu e o Justin somente. Eu e ele conversamos. E aí veio o seu Ogum Matinata, que é o dirigente espiritual que trabalha comigo, falou algumas coisas. Depois veio o velho Francisco, que é um preto velho. E ele não só veio, como ele já arriscou o ponto da casa e ainda falou o nome da casa em português e inglês. E assim, era eu e o Justin. Na outra reunião, aí já veio a Jill, o Justin, a Natália, o Quincy, e eu, né? 5 pessoas. E aí, dessas pessoas, foi curioso, que, por exemplo, o Quincy é um porto-riquenho que faz capoeira aqui. Ele não tem nada a ver com o Brasil. E que a gente criou um grupo do WhatsApp primeiro e disse, quem tiver interesse, entra aqui, que a gente vai conversar aqui nesse grupo. E aí o Quincy entrou e falou, minha experiência é que eu sou da santeria. A santeria é uma religião de matriz africana muito parecida com o candomblé, né, no Brasil. E um guia veio e falou para mim que eu precisava aprender português porque eu tinha que usar isso. E apareceu vocês. Então, eu estou aqui. E qual foi a importância do Quincy? Porque ele foi na primeira reunião, e depois ele também acabou saindo, porque a religião dele era outra, mas ele apresentou a gente para Colibri, que era o centro de capoeira que tem aqui em Chicago, que foi a casa do Caritas aos domingos por mais de um ano. Foi através dele que a gente chegou lá. E aí veio a Jill, veio as outras pessoas todas que fazem parte do Caritas, veio a Priscila, veio... enfim, cada uma delas foram surgindo. Aí no começo éramos poucos, e agora
há pouco tempo agora, vamos iniciar agora uma nova turma que vamos ser 30 pessoas já. Então, e o curioso disso tudo é que a gente não se conhecia, eu não conhecia nenhuma dessas pessoas. Não era assim, vamos ali com a minha irmã, com o meu tio, com o meu amigo, com alguém que já é. A gente não se conhecia, eu não conhecia a Patrícia. Patrícia, por exemplo, ela foi lá para ver como é que era, e na primeira vez o seu Ogum falou umas coisas para ela, e ela já falou, opa, é aqui que eu tenho que ficar. E assim que aconteceu, foi vontade mesmo da espiritualidade. Então a gente, do nada, a gente hoje tem um espaço, já temos diversas turmas, atendemos, já vamos fazer 4 anos agora, e o seu Ogum Matinata, por ser um falangeiro de Ogum, do Senhor da Justiça, ele nunca permitiu que a gente fizesse nada errado, então ele fez eu abrir legalmente. Então a gente é uma igreja oficial, federal, estadual, com todos os papéis, com tudo certinho, tudo organizado. E aquilo que a gente aprende com a espiritualidade é assim, faz a coisa certa que eles provêm. No começo a gente tinha medo, Sim. Como é que vai ser pagar aluguel, como é que vai ser isso? Porque o que eu falava para as pessoas é assim, ó, a Umbanda é de graça e vai continuar sendo de graça. Até hoje eu tenho esse problema. As pessoas escrevem lá, quanto é para ir na consulta? Não é nada. Nunca vai ser nada. Porque dai de graça o que de graça recebeste. Se eu não sou o dono da entidade, se Jesus, que a gente chama de Oxalá, permite que essas entidades cheguem cá para falar, elas não cobram, nem eu. Então, esse entendimento existe até hoje. E aí eu falava para eles, olha só, eu não vou ganhar nada com a Umbanda, mas eu também não vou tirar da minha família para dar para a Umbanda. Isso é uma prática comum em todos os terreiros de Umbanda, que os médiuns é que sustentam aquele espaço. E outras coisas, cantina, bazar, doações, que as pessoas dão se quiserem. Se não quiserem, não muda nada. E às vezes acontece aquelas que doam esperando um tratamento especial e não tem e se frustram. Porque não é esse o objetivo. As entidades não estão ali para te ajudar se você dá mais ou menos dinheiro. Mas o ser humano é ser humano. Então, são 4 anos de luta. Aceito? O centro foi bem aceito? Olha, tem uma frequência... eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito de ninguém, pelo menos objetiva ou direta, nunca tiveram coragem ou nunca teve mesmo. Pode ser que existam comentários, como existe para qualquer coisa. A gente ficou mais de 1 ano fechado, porque o seu Ogum não deixava a gente abrir para o público. Então era só trabalhando com os médiuns. Eram só a gente, só as pessoas aprendendo. Porque uma curiosidade do Caritas é que 99% das pessoas que fazem parte do Caritas descobriram a Umbanda nos Estados Unidos. Que legal. Eles não eram umbandistas em outros lugares. Os médiuns, né? Assistência não. Hoje em dia a gente vê muita gente chegando, eu era do centro aqui, eu era de um centro lá, eu frequentava isso, eu frequentava aquilo. Agora, tinha gente de as mais diversas religiões. Eu lembro que teve uma menina que ela foi lá achando que ela ia aprender a dançar afro, né? E aí ela chegou num dia e era de uma família neopentecostal, de uma família que tinha preconceito severo contra isso, e ela, por conta dessas atitudes, ela tinha um problema com religiões. E aí com quem que ela foi falar a primeira vez? Com o Exu. E aí o Exu falou a vida dela inteira de cabo a rabo, e assim, você ter esse choque de entender coisas que você guarda lá, que está escondido, e que a entidade fala para você, eu te conheço. Que era muito o que Jesus fazia, né? Jesus cativava a pessoa porque ele falava, eu sei quem você é. Eu sei as suas dores. E eu estou aqui para te ajudar. Que é o cerne da questão da consulta espiritual na Umbanda. Não é o espírito falar para você o que você precisa, é você dizer o que você precisa. Então o espírito sempre pergunta, como eu posso te ajudar? Como fazia Jesus? E o seu Ogum sempre repete e fala assim, às vezes o cego não quer ver, meu filho, e é problema dele. Eu fiquei curiosa, porque você falou que muitas pessoas conheceram a Umbanda aqui nos Estados Unidos. Você está falando de brasileiros ou no geral? Dos dois. Porque a maioria da nossa casa hoje é brasileira. Mas quando estava lá naquele começo, o seu Ogum falou assim, vocês precisam começar a fazer coisa em inglês, porque os americanos vão aparecer.
E aí, na semana seguinte, entrou em contato uma menina que ninguém nunca viu de onde ela veio, que ela também só foi no Caritas 2 vezes, que era americana, que já tinha morado no Brasil e que tinha tido contato com a religião lá. E quando ela viu aquilo, ela falou, eu quero. Só que ela foi e aí foi transferida para o trabalho para outro lugar nos Estados Unidos. Então, a espiritualidade confirmava isso a cada dia, do tipo assim, ó, acredita que vai acontecer o que eu estou falando para você. Então, tem de tudo, mas os brasileiros e os americanos, porque temos americanos lá também. Eu estou te perguntando isso porque nessas conversas que a gente tem tido com vários imigrantes, a gente percebe o quanto o brasileiro se aproxima da própria cultura depois que chega aqui, e muitas das vezes a gente entendeu isso com um outro entrevistado, que tem a ver com a saudade. Né? Então a gente tem tanta saudade de casa que a gente procura situações que nos façam nos sentir melhor com a gente mesmo, e na maioria das vezes a gente começa aprendendo coisas sobre o Brasil que a gente até então não sabia. Né, Fê? A gente foi esse caso dessa menina que eu te falei. Ela tem uma raiz africana na sua vida, é uma mulher preta, então ela era protestante, só que começou a se interessar pelas raízes, as coisas africanas. Então, quando viu que tinha um negócio de Umbanda, ela pensou, opa, vou lá aprender a dança afro. Porque as pessoas acham que a Umbanda é o candomblé. A Umbanda não é o candomblé. A Umbanda não é o espiritismo. São religiões completamente diferentes. Então a gente ouve as pessoas colocando a Umbanda e o candomblé no mesmo balaio, quando fala assim, as religiões de matriz africana, Umbanda e candomblé, são completamente diferentes. Tem uma raiz, verdade, mas não é a mesma coisa. Na verdade, eu acho que tem a ver também com a história, né? Com o fato de conhecer aquilo. Então, a gente, às vezes, não conhece e, por algum conceito pré-estabelecido, a gente não vai atrás de entender como que aquilo funciona. E você falou isso sobre outras questões, não tem a ver só com religião, tem a ver com você morar perto da Argentina e não conhecer os argentinos realmente, porque você não foi atrás da cultura deles. Então, acho que isso tem muito a ver com a nossa disposição de conhecer o novo, né? Uma coisa também que eu queria ressaltar, só mais uma, Fê, que você falou, foi sobre da gente se adaptar, né? Então, acho que tem tudo isso a ver. Você conhece uma nova cultura, você se adapta àquela nova cultura, não necessariamente você tem que aceitar determinadas coisas, mas quando você conhece e você fala, bom, é isso que está aqui para mim agora, então eu tenho que aceitar esse momento e mergulhar nele, né? Eu acho que é isso que eu queria trazer aqui da nossa... sua fala, assim, ficou para mim. Eu queria comentar só que, assim, eu acho essa iniciativa incrível, porque uma coisa que eu sinto falta pessoalmente aqui é dessa diversidade que a gente tem no Brasil de, vamos dizer assim, opções espirituais, né, vamos dizer. E também depende, claro, de cada pessoa, das famílias, das criações, mas eu tive uma experiência parecida com a sua de passar por vários lugares e conhecer várias coisas, e tem coisas incríveis. E para mim sempre foi difícil preencher na ficha qual a sua religião. Eu nunca sabia o que responder, porque depende do momento, né? Né? E aqui eu sinto que as pessoas estão nas caixas, né? Então você é muito definido, assim, eu sou isso, eu sou aquilo outro, né? Então, eu acho que essa iniciativa é bacana porque amplia o leque, né, para quem tem essa necessidade mesmo, né? Dá opção, né? Dá assim, outra opção. É bonito ver a manifestação com os americanos, porque eu lembro de um outro rapaz que está lá conosco até hoje, e ele nunca tinha tido essa experiência, era de uma família totalmente tradicional, e ele precisou efetivamente conhecer a Umbanda por causa da namorada dele na época. Então ele trabalhava aos domingos, a menina frequentava o centro, e aí ele ficava na cadeira esperando acabar a sessão para levá-la embora, né? Só que ele era daqueles que não via televisão sábado, sabe? Aquelas religiões mais ortodoxas possíveis que existem aqui nos Estados Unidos, né?
redneck 100%. E um belo dia ele começou a incorporar na cadeira, do lado de fora do terreiro. Começou a passar mal e daqui a pouco colocaram ele na frente da entidade e ele perguntou o que aconteceu. A entidade falou, você incorporou. E aí ele ficou assim, o que é isso? É isso que você sentiu. Porque incorporar é igual andar de bicicleta. Não tem como explicar para você. Só vai aprender se você sentar na bicicleta e andar, entendeu? Não tem essa coisa. Só na prática. Então imagina a cabeça desse homem. O que está acontecendo comigo? É bruxo. Aí começa aqueles complexos de achar que é feitiçaria, que é não sei o quê. Aí quanto mais a pessoa percebe, olha, observa e vê que não tem nada daquilo, aí as pessoas desmistificam. Você pergunta se foi bem aceito. Porque, por exemplo, a gente tem aqueles lives nos domingos porque o seu Ogum, que é o dirigente da casa, falou assim, ó, faz isso para desmistificar. A única coisa que vai poder ser online, porque as casas sérias de Umbanda não fazem nada online. Vai ser isso que é você falando e mais ninguém. Então eles vão entender o que a gente faz aqui pelo que você fala. E foi isso que foi feito. E o Glauco, nossa, a gente falou tanto aqui que a gente precisa ir para o final aqui do episódio. Exatamente. Bom, enfim, mas a gente faz uma pergunta para todo convidado que vem aqui no episódio, participador de casa, que a gente considera uma pergunta assim profunda, né, que a gente precisa pensar sobre, que é a seguinte: morar fora do Brasil te tornou menos ou mais brasileiro e por quê? É uma pergunta muito boa e como eu já morei em diversos lugares, lá atrás me aproximou muito mais do Brasil. Lá atrás. Na minha primeira experiência morando fora do Brasil, eu tinha muito mais interesse, eu queria ouvir música brasileira, até pela questão da saudade, igual vocês estão falando. Embora eu conseguisse ficar voltando muito rápido, porque como eu estava trabalhando em projeto, uma coisa boa que o projeto tem é dinheiro, né? Então, não tinha problema de pegar avião para ficar indo para lá e para cá. Mas eu sentia muita saudade e sentia falta dessas coisas e valorizava mais a cultura brasileira, a música brasileira, enfim, tudo que relaciona ao Brasil, a comida e etc e tal. Nessa experiência atual que eu estou aqui, eu não sinto tanto assim, mas também não sinto menos. Eu não sinto como se tenha diminuído nem aumentado. Eu sinto que foi uma escolha nossa vir para cá. E quando a gente escolhe uma coisa, é aquilo que eu conversei lá atrás, você precisa aceitar aquela realidade. Senão você vai viver em sofrimento. Isso aí, a experiência de vida minha, de estar indo em vários lugares, me trouxe isso. E sempre que alguns amigos tinham essa possibilidade, vou morar em outro lugar. Eu falava para eles, aceita. Para de ficar pensando em voltar para o Brasil a cada mês. Você precisa ficar lá 6 meses direto. Vive aquele lugar, porque senão você não vai aceitar nunca. Você vai estar sempre comparando. Então, a minha conexão com o Brasil é muito forte, porque eu estou rodeado de brasileiros. Vocês sabem como é difícil você se enturmar com os americanos aqui. Eu que já morei em muitos lugares do mundo, por exemplo, eu vou para a Itália, as pessoas me convidam para ir na casa dela toda. Eu praticamente não tenho dia, porque um dia eu tenho que ir na casa de cada um. E são pessoas que eu trabalho muito menos com os meus colegas americanos. Aqui nos Estados Unidos, sabe quantos me convidaram para ir na casa deles? Nenhum. É a cultura do lugar, não adianta. Aqui eles tomam muito ao pé da letra o seu vizinho, né? Não tem lá a história de que o mandamento de Jesus em inglês é neighbor? Para eles, isso aí é o fundamento. Então eu tenho muito mais relação com os meus vizinhos do que com os meus colegas de trabalho. Os meus vizinhos se preocupam muito mais em me ajudar do que as pessoas que trabalham comigo, que me conheciam há muito mais tempo. Então, eu viajo aqui, o meu vizinho vem, você quer que eu pegue as suas cartas? Ou quer que eu corte a sua grama? E são americanos. Então, eu não posso dizer que o problema é o americano, mas até isso é uma nuance cultural que é diferente. Então, é curioso isso. Não sei se eu respondi a pergunta. Não, respondeu. Eu estou aqui pensando como é que os valores, né, que a gente carrega, eles vão
vão moldando mesmo, né? Vai moldando o nosso, para onde a gente vai, para onde a gente olha. Eu acho isso muito interessante. Talvez eu fico pensando, né? Apesar dessa aceitação que é super benéfica, que é importante para viver bem nos lugares, né? Talvez essa sua iniciativa desse projeto e tudo mais, ele também mostre que essa conexão, né? Porque você, como você disse, Mas os brasileiros precisam, desculpe te cortar, mas os brasileiros precisam. Tem pessoas que vão lá porque falam assim, eu vim aqui para ouvir tocar um atabaque, que aí me lembra do Brasil. Ou sim, já ouvi pessoas que não são assim fiéis ou que não podem se dizer, eu sou um bandista, que vão lá porque às vezes fala assim, quando, por exemplo, tem gira da malandragem, que é a figura do carioca específico ali, da boemia carioca, as pessoas ficam, eu lembro do meu tio, eu lembro do meu avô, eu lembro disso, daquilo. E aí são as conexões, né? Porque o Sim, brasileiro é ecumênico, exato. não adianta, nós somos assim. o brasileiro é ecumênico, eu gostei desse termo. É sobre isso. E então a gente está, né, encaminhando para o final, infelizmente. E aí, porque assim, eu acho que você falou, acho que você pontuou várias coisas, sabe, falando sobre religião, sobre diversidade, sobre aceitação, sobre as expectativas que a gente tem quando a gente se muda, né? Isso é muito rico, assim. E aí eu fiquei pensando, qual outro conselho? Porque eu não sei se você vai ter esse, mas mais um conselho, né? Ou uma dica que você daria para as pessoas que estão pensando em migrar, sabe? Ou que estão chegando agora, ou que estão aqui, estão precisando de uma luz no fim do túnel, ou da pessoa que está pensando em migrar, sair do Brasil para qualquer país que seja. O que você diria para essas pessoas? Eu aprendi uma coisa com o Rossandro Klinger, que eu não sei se vocês conhecem, aquele psicólogo, que ele falou uma coisa, que ele também é espírita, então eu já conhecia ele de antes dele ficar famoso. Ele fala uma coisa que é fundamental, é assim, a pergunta que eu mais tenho medo é o que você acha? Porque aí eu tenho que dar a minha opinião, entendeu? Porque uma coisa é a pessoa estar fazendo aquela coisa na vida dela do jeito que ela acha que está certo e eu não vou me meter, porque cada um sabe de si. Agora, quando você chega para mim e fala assim, o que você acha? Eu sempre, e aí a gente aprende na Umbanda assim, cuidado com o que você pede, porque você pode receber. Então, é a mesma coisa, é a pergunta. Então, eu não gosto de dizer assim, conselho, mas eu vou dizer o que eu acredito, o que eu faço, o que eu sempre fiz na minha vida. Vir para os Estados Unidos, já que estamos aqui, para o brasileiro é uma falsa ilusão de que isso aqui é o filme de Hollywood, que as pessoas estão andando em Manhattan ou que estão lá em Los Angeles andando de carro conversível. Acham que aqui é super seguro, que é tudo perfeito, que tudo funciona, que é tudo maravilhoso, e não é. E quando as pessoas se sujeitam a imigrar, é porque ou elas estão procurando alguma coisa melhor para a vida delas, ou é porque a situação que ela está naquele momento é insustentável. De todas as formas, principalmente nos momentos que estamos vivendo agora, eu não viria para os Estados Unidos jamais sem papel. Não me sujeitaria a isso. É uma insegurança tremenda. Mas, assim, não quero dizer que isso é certo ou que é errado, porque às vezes a pessoa está numa situação tão complicada que essa é a melhor opção de risco que ela vai correr. Mas, assim, não é a hora de fazer isso, se é que há uma hora para isso. E, de novo, cada um sabe de si. Segunda coisa, venha preparado para não ter direitos trabalhistas igual você tem no Brasil. Porque aqui não existe isso. Né? Pessoas falam aqui para mim, quando eu estava aqui antes de ter o meu green card, eu ficava assim, se eu for mandado embora amanhã, eu vou ganhar um tchau e eu tenho que ir embora dos Estados Unidos. Porque não vão te dar nada, vai cancelar o teu plano de saúde imediatamente. O teu visto tem um limite de 1 mês para você ir embora. Tem uma série de coisas que você vai ter que fazer sem ganhar absolutamente nada. Né? Exatamente.
E aí eu trabalho numa indústria, então assim, eu estou num cargo de gestão, então eu tenho N benefícios que o trabalhador do chão de fábrica não tem, ele não tem o direito nem de ficar doente, gente. Ficou doente, desconta das tuas férias. Se não tem férias, fica lá devendo para quando ter. Então, o custo, né? Eu vejo as pessoas esperando das 6 horas da manhã para ir no hospital, porque de madrugada é um absurdo de caro. Então, não é as mil maravilhas igual as pessoas pensam, mas é uma terra repleta de possibilidades e de oportunidades se você se dispor e quiser trabalhar. Aqui é realmente a terra da oportunidade. Você vai ter coisas, há uma facilidade muito grande para você ter acesso a bens, né, materiais, obviamente, mas demanda trabalho, esforço. Não vai cair do céu, né? A gente queria ganhar no Powerball. Toda vez que olha aquele 1 bilhão lá, eu falo, opa, podia ser meu, né? Mas nunca é. Então, a gente tem que vir para cá achando que a gente vai trabalhar tão ou mais do que no Brasil, porque a postura aqui é totalmente diferente. O horário deles é totalmente diferente. O americano acorda muito cedo. Então, eu tenho reuniões 6h30 da manhã. Para um brasileiro, você fala isso, é igual se dar um tapa na cara dele. Fala, você vai fazer a reunião 6h30. Não vou mesmo. Quem você pensa que você é? Aquela coisa. São culturas diferentes que você vai ter que se adaptar, né? Vai ter toda a questão alimentar, a comida não é a mesma coisa. Você vai, quero comer igual no Brasil, é mais caro do que comer no Brasil. Então tem uma série de adaptações que você vai ter que fazer. É impossível? Eu acho que não, senão não estaria aqui, senão nós não estaríamos aqui. Tem um monte de coisa boa, mas não venha pensando que vai ser muito fácil, porque não vai ser, né? Demanda trabalho, demanda esforço e aceitação, como a gente já falou. Eu coloco na minha cabeça assim, eu sou visitante aqui. Então, eu não tenho que dizer para o americano como ele tem que viver. Senão, eu, no lugar dele, ia falar, volte para o Brasil. O que você vai fazer aqui? O que mais eu vejo, assim, que eu não entendo, são as pessoas ostentando bandeira de outros países e comemorando coisa. Eu falei, eu acho isso ofensivo. Porque você... É a mesma coisa que eu for na sua casa, abrir sua geladeira e ainda reclamar da sua comida. Mas cada um sabe de si. Eu não faço isso, entendeu? Então, assim, adote a religião, né? Uma das coisas que eu aprendi na minha vida de projetos, com a gestão de mudanças, é assim, a gente não fala se adapte, né? A gente não fala em inglês adapt. A gente fala para eles adopt, aceita. Você tem que adotar aquilo, porque senão você só vai sofrer. Então, entender essa diferença cultural e que você vai ter que fazer coisas diferentes, vai fazer parte do seu sucesso. Você chega aqui, você não fala inglês, você não entende a forma deles fazerem negócio, que não é igual ao do Brasil, forma de se relacionar. O que às vezes no Brasil é normal, para eles é ofensivo. E o que às vezes para nós é ofensivo, para eles é trivial. Então, conhecer a cultura é fundamental e aceitá-la, porque você não vai mudar a cultura de 300 milhões de pessoas. Então, eu acho que isso é a minha vida. Se vai servir de utilidade para outras pessoas, eu não sei, mas é assim que eu acredito. Mas isso é interessante, porque não adianta você ficar na posição de reclamar, né? É o que é, como diz a Fê. Tem uma frase que ela fala isso, é dessa forma, e tem coisa que dá para mudar, tem coisa que não dá, e você vai mudar é você, não é o outro. Né? Isso aí Iris ou ariris, né? Como eles dizem, né? E um último conselho para os pais é o seguinte: trouxe criança pequena para cá, não deixe de falar português em casa. Ah, sim. Isso é. Não permitam os seus filhos a falar. Aqui em casa, meus filhos começam a falar inglês e falam assim, não entendo inglês. Comigo você só vai falar em português. Porque senão eles vão se acostumar que eles vão passar 8, 9 horas no colégio falando inglês o tempo inteiro, vendo desenho em inglês, vendo filme em inglês, conversando com os amigos em inglês, brincando em inglês, jogando bola, basquete, tudo em inglês. E aí você permite que o seu filho, numa falsa ilusão de que ele vai ter dificuldade, porque isso aí é comprovado que é bobagem, você perde o teu filho de ser bilíngue por natureza. Então, eu acho que o melhor conselho que eu posso dar para as pessoas que vêm com criança é assim, continue falando português com seus filhos e corrija-os. Porque
Não vai ter professora para dar aula de tempo verbal. Então, não deixe ele falar, vou subir para baixo, essas coisas assim, para mim fazer. Corrija-os. Você vai ter um filho. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Imagina, ele volta para ele e não sabe mais falar português. Né? É verdade. Você, Glauco, assim. vou te falar que você resumiu o nosso lema, que é aquilo que a gente fala só para os de casa mesmo, né? Exatamente. Aqui a gente fala aquilo que a gente só conta para os de casa. É verdade. Glauco, eu queria agradecer imensamente assim, a sua participação, esse coração aberto, essa sinceridade. É, Foi muito bacana, muito rico, assim, para todos nós. É exatamente o que a gente busca aqui nesse canal, assim, sabe? Dessa abertura, né? Aquilo que a gente não conta por aí, a gente não vê nos vídeos e tudo mais. Parabéns pelo seu projeto. Acho, assim, incrível. Torço para que ele seja muito próspero e grande, assim, que você tenha, assim, cada vez mais pessoas participando, E tá bom? isso é uma correção, não é meu, né? Isso aí é uma das coisas que Sim, eu estou ali, né? Sua missão, né? Essa missão. Não é nem missão, porque assim, o que eu digo para as pessoas é o seguinte: eu estou ali, então a espiritualidade está me usando, mas se eu não servir, eles vão arrumar outro. Não adianta. Sim, é verdade. Então a gente queria deixar aqui uns recadinhos para o pessoal que está em casa, que todo domingo a gente tem um novo episódio, que está muito bacana. É importante curtir, comentar, compartilhar. É uma iniciativa da comunidade brasileira para os brasileiros, então a gente consegue apoiar, assim, só de divulgar já está dando, né, um grande apoio aqui para o projeto. O de Casa vai ficando por aqui. E a gente se vê daqui a pouquinho. Tchau, pessoal. Tchau, prazer. Tchau, tchau. Oi de casa.